Eu gosto dessa música. Nossa, filho, você tá aí até agora? Vai fazer alguma coisa, uai. Porque você nem me deixa sair de casa. É, você não tá bem. Eu tô ótimo, você que acha que eu não tô bem. Mas eu tô fazendo isso pro seu bem. Pro meu bem? Você que precisa de um bem, tá maluca da cabeça. Por que você tá falando assim comigo? Porque você me irrita. Você tá assim por causa do seu pai, né? Olha só, Alice. Alice, não. Eu sou sua mãe. Olha só, mãe. Nem tudo gira em torno daquele Tonhão. Até porque a culpa nem foi minha dele ter saído de casa. Ah, e a culpa então é minha. Eu não disse isso, mas se a carapuça serve. É, mas deu a entender, né? Seu pai ficava muito ausente, começou a ficar só por conta de trabalho. E eu só tentei amenizar as consequências que iam acontecer na nossa família. Não era difícil de adivinhar o que ele ia fazer, né? E vamos combinar que nessa casa que a pessoa que mais tem razão sou eu. Pergunta lá pra Mary, sua amiga, pra você ver. É sério isso, Alice? Vou falar de novo. Mãe, eu sou sua mãe. Não parece. Por que você tá jogando isso na minha cara? É porque eu tava certa. Essa menina era mau caráter. Sempre te avisei e sempre te falei que Helena é que é sua amiga de verdade. Helena? Amiga de verdade? O que mais que você quer opinar na minha vida? Que eu vou ser a próxima vítima do capitalismo porque a gente é pobre e não tem dinheiro? Que eu vou arrumar um emprego qualquer e ficar trabalhando de 8, 9 horas por dia enquanto meu chefe tira férias? E vai ficar ganhando dinheiro às minhas custas? Primeiro, isso não importa. O futuro a Deus pertence. Se tiver que ser, vai ser. E nós não estamos pobres. Eu tô ganhando um dinheiro bom num emprego novo. Que emprego? Numa indústria farmacêutica aí. Agora deixa eu te falar uma coisa. Dinheiro nenhum traz sabedoria, não. Se você quer fugir do capitalismo, o que você tem que fazer é estudar. É uma questão de merecimento. Meritocracia não existe, mãe. Eu só quero que você saiba que quem tem razão sempre aqui sou eu. Não quero discutir isso com você. E essa média aí, ó, é só pensar no próprio umbigo. Mas a verdade prevalece. Um dia ela vai ver e vai se arrepender. Todas as noites eu peço pro meu anjo Gabriel iluminar a verdade pro caminho certo, para que ela veja que ela realmente errou. Filho, isso é vida real. Se a verdade não veio, é porque tem que ser assim. E anjo nenhum vai mudar isso não. Eu acho que você tem que se preocupar mais com você e com o seu futuro. Vai fazer uma pesquisa e vai estudar. Mas você tá com o meu telefone. E eu vou continuar com ele por um tempo. A internet é perigosa. Agora vai tomar seu remédio e descansar. Toma seu remédio. Tomou? Deixa eu ver. Vou levantar ali. É normal eu ter essas discussões com a minha mãe. Às vezes ela se acha dona da razão e, sinceramente, eu não gosto de mentir pra ela. Mas, ultimamente, eu não me reconheço mais. Tem tanta coisa acontecendo comigo e eu tenho certeza que esses remédios vão me fazer mal. Eles iam piorar a minha situação. Essa foto com a Mad me traz tantas lembranças. Não é porque estamos brigados que eu não posso lembrar dos nossos momentos juntos, né? E eu tenho certeza que se ela estivesse aqui, ela tava com aquele papo de fugir de casa e ir pra um lugar bem distante. Porque sempre que ela brigava com a mãe dela, ela fazia isso. Ela fugia de casa, né? Era bom ter ela do meu lado. Lipstick on, perfume your neck and slip your high heels on. Prince and
Oi, querida. Achei que você não ia vir. Tá bom. Vou abrir aí. Foi? Não foi? Tá, peraí que eu vou descer. Tá bom. Ô, querida, achei que você não ia vir, não. Por que achou isso? Por um acaso eu sou de desmarcar as coisas? Não, mas você é ótima pra atrasar, né, meu bem? E você é ótimo pra tirar as pessoas do sério. Abre logo essa porta. Tá bom, vou abrir as portas do castelo pra gatinha, tá? Oi, querida Mete. Oi, Mete. Vamos lá, amor. Vamos. Aperta o botão, aperta. Aperta direito, Mete. Nossa, Neide, sinceramente, desde o dia que eu tive naquela festa, eu percebi que você não tem um mínimo bom senso de moda. Oh, meu bem, tá bem no seu lugar de fala, né? Com essa sua bolsinha bonitinha do camelô. Se você tá tentando me ofender, não vai conseguir. Minha bolsinha poderia até ser do camelô, o que não é. Mas felizmente eu entendo de moda, eu sou bonita, neném, eu posso tudo. Claro, meu bem, arrasou. Você sempre lacra, né? Você consegue convencer todo mundo na palma da sua mão. Convencer todo mundo já é demais, até porque sua mãe gosta de mim. Não é isso, é que na verdade você intimida muitas pessoas. Eu não queria intimidar sua mãe, até porque eu não gosto muito dela, eu não vou com a cara dela. Mas aliás, ela não acha ruim de eu vir aqui, não? Na verdade, ela sabe sim, ela quer que você vá embora antes das 5 horas, porque 5 horas é quando ela chega. Sabe, eu não sei por que ela assim, me desculpa, é porque, sabe, na outra casa era tudo mais tranquilo. Ah, tudo bem, não tem problema não, mas me desculpa pela sinceridade, eu não sinto uma boa energia vindo dela. E a Mad tava certa. Minha mãe tava bem insuportável ultimamente. Não precisa ofender ela também, médico, por favor. Ai, me desculpa, às vezes eu tenho esses delírios, igual quando eu fugi de casa, 2 vezes inclusive. Você fugiu de casa? Já, mas na primeira vez a minha mãe viu eu saindo de casa, ela foi me pedir. Aí a gente foi, conversou e se resolveu, aí eu não fiquei em casa. E a segunda vez? Foi quando nós mudamos pra cá. A gente mudou pra cá porque minha mãe veio a trabalho. Só que eu tive que abandonar meus amigos, né, da minha outra cidade, começar um novo ciclo. Aí eu não queria sair de casa, minha mãe queria que eu ficasse me turmando. Aí eu pensei direito, né, queria sair de excluída para querida, digamos assim. Mas aí teve um dia que eu tava vendo um vídeo de uma menina dançando funk e pensei, hora de agir. No dia da festa, quando eu conheci você, além de eu estar atrás da menina, na verdade eu estava fugindo da minha mãe também. Sério? Uhum. Na verdade, o que fez eu voltar pra casa foi a sua amizade. Mas quando eu cheguei lá, minha mãe nem tava lá, ela nem tinha sentido minha falta da minha presença. Na verdade, ela tinha saído de casa pra dormir na casa de um cara que ela tinha conhecido. Nossa, então sua escapada foi mais uma noitada, né? Sim, digamos que sim. E o melhor de tudo foi que eu conheci você. Ai, sabe, realmente, tipo, eu acredito nessas coisas, que às vezes coisas ruins têm que acontecer pra acontecer coisas boas. Eu acredito muito nessa coisa de universo, de Tipo lei da atração e confirmação. confirmação, exatamente, sabe? Eu acho que foi o universo que fez a gente ter essa amizade. É verdade, não é à toa a nossa conexão. Então vamos jogar Just Dance, Mad? Jogar Just Dance ou só colocar o vídeo no YouTube e dançar? Eu prefiro a segunda opção, mas eu também prefiro falar que eu vou jogar Just Dance é mais chique. Tá, se você prefere assim. Então vamos. Passar um tempo com a Mad era uma das melhores coisas do meu dia. Quando ela vinha na minha casa era fofoca e diversão, mas depois da nossa briga muita coisa me faz sentir falta dela. Então, eu prefiro lembrar dos nossos momentos juntos, mesmo que talvez eles nunca mais voltem. Ai, eu cansei. Nossa. Mas já! Oh, meu bem, eu sou sedentário, eu tive Covid 3 vezes, meu pulmão já era. Mas você não pensa em mudar isso, não? Oh, meu bem, tipo assim, né? Eu pensei em fazer uma academia, alguma coisa assim. Só que, sei lá, sabe? Me conta uma coisa. E como foi que você fugiu? Tipo, qual foi o processo que você fez pra fugir de casa?
Olha, eu fugi de noite, né, de madrugada. Aí eu peguei uma mochila, coloquei só o necessário dentro e saí de fininho. Só que quando eu cheguei lá na porta, minha mãe me viu e mandou eu passar pra dentro. Então, uma dica: antes de você fugir de casa, confere se sua mãe tá acordada. Lembrando dessa minha conversa com a Mad, eu decidi mesmo fugir. Tava tentando fugir, né? Eu só... Entra! O que você quer, hein? Você tomou seu remédio? Não tá parecendo que você tá com sono, não. Claro que tomei, e é claro que eu não vou estar cansado. Eu tomo esse remédio todo santo dia. Eu já tô acostumado com ele. É, faz sentido. Mas por que você estava fugindo? Eu não sou a boa mãe pra você? O que o seu pai fez que eu não faço? Isso não tem nada a ver com meu pai. É uma questão de liberdade, que de um tempo pra cá eu venho perdendo, né? Tanto tempo fazendo terapia pra nada resolver. Agora eu não posso sair, não posso mexer no telefone. Isso não é vida. Eu tô tentando te proteger. Proteger do quê? Eu não consigo ter notícia dos meus amigos, nem eles têm notícia de mim. Que amigos? Que amigos? Eu vou fingir que eu não ouvi isso, tá, mãe? Vou fingir que eu não ouvi isso. Mas eu não menti, filho. A Helena não conversa com você desde o ano passado. E aquela Mad é uma falsa que acabou com sua vida. Isso não é verdade e não vem ao caso. Eu tô há quase um mês sem sair de casa, sem respirar um ar puro, e terapia nenhuma vai resolver isso. Eu tô tanto tempo fazendo terapia com aquela mulher que nem parece terapeuta e nada tá adiantando. Nada. Ok, então amanhã eu vou deixar você sair. Sério? Depois da terapia, vou deixar você sair pra não falar com a sua mãe ruim. Mas aí vai ter que voltar antes das 3 da tarde. Mas como que eu vou saber o horário se eu tô sem telefone? Isso não é desculpa, né, filho? Você tem um relógio ali no seu quarto que eu já vi. Tá bom, obrigado. Agora vai dormir e nada de fugir, tá? Eu te amo. Eu deveria estar mais empolgado? Deveria, com certeza. Mas eu tava muito cansado e até assustado com o que aconteceu. E eu tava ansioso porque depois de tanto tempo eu ia sair de casa, mas eu tava sem sono. E a única coisa que veio na minha cabeça foi tomar um antidepressivo que eu deveria ter tomado pra poder dormir. Não me julga, vai. Eu sei que tem muito tempo que aqueles comprimidos estão guardados lá. Mas o que eu posso fazer? Eu preciso de dormir. Nada dá certo. Pelo menos eu vou sair, né? É, médico. Seu plano não deu muito certo dessa vez.
O que aconteceu? Esse remédio me relaxou demais. Foi tão bom. Me deixou feliz. Um pouco doido, mas alegre. Foi uma boa sensação. Bom dia, doutora Clara. Bom dia, Neide. Não precisa me chamar de doutora. Pode ser somente Clara, por favor. Me conta, como foi seu dia ontem? Foi chato. A minha mãe só sabe me entupir de remédio e mandar eu ficar em casa. Eu tentei fugir, mas ela não deixou. Você tentou fugir? Tentei, nada demais. E pra onde você iria caso você conseguisse fugir? Eu ia pra casa de um amigo. Que amigo? Ah, e você também? Olha só, eu tenho amigos, tá? Bom, é que você tinha me dito que não tava conversando com ninguém. Porque a minha mãe tomou meu telefone. Mas eu me virava, dava um jeito. Jogaria tudo fora por causa de um castigo? Eu jogaria tudo fora, pela minha liberdade. Por tentar ser um adulto. Mas você não é um adulto. Você também não parece ser adulta. Mas eu já falei pra você e pra sua amiga que eu tenho 22. Bolsonaro? Não, Neide, eu não apoio o Bolsonaro, eu só tenho 22 anos. Mas psicologia não são 5 anos. Eu comecei a faculdade com 17. 17 é Bolsonaro também. Esse não é assunto, Neide. O assunto é você querer fugir de casa por achar que é um adulto. Mas eu não fugi. Tá feliz? Mas você iria fugir, e eu também acho que você iria atrás do seu pai. Eu acabei de falar que eu ia atrás de um amigo. E o meu pai não é meu amigo. O meu pai me abandonou e me deixou aqui com a minha mãe. Eles acham que é um assunto difícil, mas eu não acho. Eu já tô fazendo 18, eu vou me tornar um adulto. Mas adultos não fogem de casa. Adultos fazem coisas demais, coisas estranhas. E você quer ser estranho? Se ser estranho for ser adulto e conseguir tomar conta da minha própria vida a ponto de eu sair quando eu quiser, sim, eu quero ser estranho. Talvez a vida adulta não seja tão fácil e só você vem vivendo pra saber como é. Tenta conversar mais com sua mãe, entender o lado dela, pois ela só quer o melhor pra você. Mas ela não procura entender o meu lado. E eu sinto que nessa casa eu sou jogado de lado. Ou talvez te deram tanta atenção que agora que os holofotes não estão mais em você, você se sinta ameaçado, né, Neide? Claro que não, minha filha, que holofote. Eu só sou desprezado mesmo. Minha mãe não liga pra mim e parece que você se importa mais com ela do que comigo. Claro que não, Neide, eu tô aqui pra te ajudar. Ou ajudar minha mãe. Não, eu quero te ajudar. Eu quero que essa sessão acabe logo, porque olhar pra sua cara tá me estressando. Claro, podemos encerrar então? Já passou da hora. Tá, até a próxima, Neide. Sua lixo. Toma, seu computador. Como foi? Um lixo, como sempre. Eu te falei. Não vai dar certo com ela, ela é muito nova. Acha que uma idosa seria melhor? Eu acho que alguém mais experiente seria melhor. Eu quero te ajudar. Eu me importo com você, eu quero que você me ouça. Então me deixa sair e me dá dinheiro também. Você disse que seu novo emprego tava pagando bem. E ele está. Quanto você quer? R$100 é muito pra você? Pega um dos meus cartões aí, pelo menos uns 5 mil aí deve ter. Dá pra você poder comer alguma coisa, ir ao cinema. Aí você chega aqui às 3 da tarde, por favor. Tá com dinheiro, hein? Aliás, com o que você trabalha mesmo? Aí, tipo uma indústria farmacêutica, vende remédio, essas coisas. Tá bom, vou tomar meu banho. Peguei o cartão aqui. Eu admito que de início não estranhei muito o novo emprego da minha mãe. E como ela finalmente tinha me deixado sair, eu não queria contestar nada. Como eu teria que voltar cedo também e eu estava sem telefone, eu tive que pegar o relógio. Ai, esse relógio me faz recordar de tantas coisas. É um mix de sentimentos. Não sei se fico triste ou feliz. E não sei se a nostalgia me incomoda. Mas hoje eu entendo que tudo que aconteceu e vai acontecer na minha vida é para servir de aprendizado.
Med? Nate, coincidência do destino, né? Como diria você.